Olá, o Ciência é Tudo está no ar, trazendo para você muita informação e conteúdos sobre ciência, tecnologia e inovação. No episódio de hoje, vamos acompanhar a retomada das pesquisas de campo na Estação Brasileira na Antártica. Tem ainda o projeto Interantar, um programa que investiga a aplicação de tecnologias educacionais para a divulgação das ciências polares. Você vai conhecer também o trabalho do Instituto Mamirauá, no monitoramento de onças pintadas na região amazônica. E você vai saber as novidades sobre a participação do Brasil na missão Artemis da NASA. Tudo isso e muito mais no Ciência é Tudo. Então, vem comigo nessa viagem pelo conhecimento. A Operação Antártica, de número 40, marca a volta das pesquisas de campo nos laboratórios da nova Estação Antártica, Comandante Ferraz. Os pesquisadores brasileiros puderam utilizar pela primeira vez 14 laboratórios internos que foram concebidos e implementados pelo programa Ciência Antártica. O programa é coordenado e financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Em 1982. O ano marca a criação do Programa Antártico Brasileiro e a primeira expedição do Brasil à Antártica. Desde então, centenas de cientistas brasileiros realizam pesquisas no continente gelado através das Operações Antárticas. A Operantar é a Operação Antártica Brasileira, É o desenvolvimento das atividades científicas e de apoio logístico na Antártica. Ela se inicia com a saída dos navios do Brasil até o retorno deles. Então, desde 1982, quando foi criado o Programa Antártico Brasileiro, coordenado pela Marinha do Brasil, que a Operantar é desenvolvida todo ano, sem nenhuma interrupção. A volta dos pesquisadores à Antártica foi algo muito aguardado, Nós havíamos ido pela última vez na Operantar 38, e durante a Operantar 39, na qual foi decidido pelos coordenadores inicialmente e junto ao MCTI e à Marinha que os pesquisadores não iriam à Antártica por conta da pandemia corrente, a Operantar 39 ela foi uma Operantar apenas logística e de operações de marinha, sem pesquisa. Então, quando a Operantar 40 tornou-se uma realidade maior dada o progresso da vacinação para o coronavírus, ela se tornou algo muito aguardado por todos. E esse ano, muito felizmente, a estação já foi ocupada por um grupo grande de pesquisadores, entre eles eu, que tive a oportunidade de estar lá, e ainda fui convidado para ser o primeiro coordenador científico da Estação Antártica. Foi um privilégio muito grande. Então essa Operantar ela é histórica, marca o reinício das atividades de campo já na Estação Nova. A Estação Antártica Comandante Ferraz foi inaugurada em fevereiro de 1984. O nome homenageia o capitão de fragata Luiz Antônio de Carvalho Ferraz, um dos idealizadores do Programa Antártico Brasileiro. Em 2012, um incêndio afetou 70% da estação e causou a morte de 2 militares. Em 15 de janeiro de 2020, a Marinha do Brasil inaugurou as novas instalações da Estação Comandante Ferraz, que contou também com investimentos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O MCTI ele apoia o lançamento de chamadas públicas, Então, os projetos que desenvolvem atividades na Antártica atualmente são os projetos contratados pelo edital via CNPq vigentes. Fora isso, quando da equipagem dos laboratórios da Estação Antártica, o MCTI foi responsável pela aquisição e pelo aporte orçamentário de 2 milhões para a CECIRM, que é a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, para a aquisição desses equipamentos de acordo com a especificação dos pesquisadores. Nós temos aí uma estação que é a maior estação da região da Península Antártica, talvez a terceira maior do mundo.
Ela possui 17 laboratórios, é um número também bastante impressionante. Não acredito que nenhuma outra estação científica na Antártica possua 17 laboratórios. Desde a concepção do projeto básico para a nova Estação Antártica, a comunidade científica teve participação ativa. O MCTI coordenou essa atuação e essas demandas da pesquisa, e desde a determinação do tipo de laboratório, a quantitativo de laboratório, a instrumentação desses equipamentos, o que seria necessário, teve a comunidade científica, os pesquisadores foram ouvidos nesse sentido, né? Então, eles que definiram as demandas e as necessidades laboratoriais. São 14 laboratórios internos e 3 externos. A nova estação certamente é um grande avanço para a ciência brasileira. Para o meu projeto em especial, a nova infraestrutura ela foi fundamental para nós fazermos várias etapas do nosso trabalho, as quais antes a gente tinha que esperar todo o processo de chegada do material até o Brasil para nós começarmos. Então, a coleta de material em campo que nós fizemos, por exemplo, nós podemos agora realizar cultura dessas plantas em um ambiente controlado dentro do laboratório, né? Então, o que é isso? Basicamente, eu consigo pegar uma planta do ambiente, colocar-lhe uma condição controlada, na qual eu livro ela de contaminações, de micro-organismos, dentre outros seres vivos que podem estar em associação, e coloco ela para crescer numa placa contendo um ambiente ideal de crescimento, certo? Isso é muito útil para nós conseguirmos obter um material genético de melhor qualidade para futuros estudos, por exemplo. Eu, por exemplo, antigamente ia coletar meus dados, trazer para o Brasil para processar aqui. Se o meu experimento não funcionasse, eu tinha que esperar mais um ano para voltar para a Antártica no outro ano para coletar o dado de novo e repetir o experimento, né? Isso para um aluno de mestrado, lembrando que o mestrado dura 2 anos, significaria praticamente a perda do mestrado dele. Atualmente não. Com os novos laboratórios eu posso coletar meus dados na Antártica, processo na própria estação. Se o experimento não funcionar, eu volto lá fora, pego os dados de novo e repito o experimento na estação. Então isso significa um ganho de tempo e de recursos enorme, né? Então é um salto qualitativo muito grande. Lembrando ainda que a pesquisa antártica acontece também a bordo dos navios polares, o Almirante Maximiano possui 5 laboratórios, do Ari Rangel e de acampamentos. Os navios são geridos pela Marinha do Brasil e eles ficam alocados na Diretoria de Hidrografia e Navegação no Rio de Janeiro. Então, atualmente nós temos 2 navios de apoio para a logística antártica, que é o Almirante Maximiano e o Ari Rangel. Eles saem do Rio de Janeiro com o carregamento, né, para manutenção e para apoio às atividades de pesquisa e para apoio logístico, seja da Estação Antártica, seja para o lançamento de acampamentos. A Antártica são 14 milhões de quilômetros quadrados, quase 8% do planeta. A maior reserva de água doce do mundo está na Antártica, ao contrário do que a gente costuma pensar que talvez seja na Amazônia. Não é verdade, a maior reserva de água doce do mundo está na Antártica, além de grandes reservas de gás natural, óleo, etc. O que você quiser, né? Petróleo. Intocadas, totalmente intocadas, né? E apenas 29 países detêm, digamos assim, o controle dessa área do planeta de 14 milhões de quilômetros quadrados, e entre eles o Brasil. E por que só 29 países, entre eles o Brasil, coordenam, né, esses 10% quase do planeta? Porque nós fazemos pesquisa científica, né? Segundo o artigo 9º do tratado, apenas países que fazem pesquisa científica têm direito a voz, voto e veto nas decisões, né, do Tratado Antártico. O Brasil aderiu ao Tratado Antártico desde 1975 e ele é membro consultivo desde 1983. O que isso quer dizer? Que ele tem direito a voto, né? E para ser qualificado como membro consultivo, o país aderente ao Tratado da Antártica tem que desenvolver ciência no continente. E a Antártica é o continente dos superlativos e das possibilidades, né? Então é importante estrategicamente e cientificamente para o Brasil manter esse status e continuar desenvolvendo pesquisa científica. Fazer pesquisa na Antártica não é importante apenas pelo lado científico em si. Nós temos também uma importância geopolítica. Do lado científico, explorar um ambiente tão inóspito, pouco explorado, o menos explorado do mundo até hoje, é uma garantia de que nós sempre estaremos trazendo novas informações a serem agregadas ao compilado científico que nós temos.
E sempre, quanto mais informação, melhores decisões nós podemos tomar. Uma pesquisa do Instituto Mamirauá, que monitora onças pintadas na Amazônia, é a primeira a utilizar as instalações do Laboratório Flutuante Vitória Régia. O laboratório integra o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites Salas MCTI. Uma das descobertas dos pesquisadores mostra que as onças, elas vivem alguns meses em cima das árvores durante os períodos de inundação na região. Pesquisa sobre onças pintadas na Amazônia é a primeira a usar o Laboratório Flutuante Vitória Régia. A infraestrutura faz parte do Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, inaugurado esse ano pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O estudo, coordenado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, monitora o comportamento das onças pintadas na região. Desde 2007, cerca de 30 felinos já foram identificados para coleta de amostras e instalação de colar com GPS. A pesquisa descobriu que as onças pintadas na região podem viver meses em cima de árvores durante o período de inundação da floresta amazônica. Elas podem ficar de 4 a 5 meses nas árvores e chegam a se reproduzir, criar filhotes e se alimentar. O comportamento exibido é único entre os grandes felinos. Além disso, durante esse mesmo período, as onças fazem longos deslocamentos nadando. As descobertas revelam a capacidade de adaptação dos animais que conseguem viver tanto em locais mais secos como em florestas alagáveis, como na região amazônica. Os pesquisadores também descobriram que as onças na reserva Mamirauá são um pouco menores e pesam de 40 a 70 quilos. Toda a pesquisa envolve a população tradicional que vive dentro da reserva Mamirauá. Ao lado do laboratório há uma pousada que comercializa pacotes turísticos para a observação de onças. O negócio é administrado pela própria comunidade local. A solução por um laboratório flutuante é estratégica, já que um dos grandes desafios da pesquisa na Amazônia é a logística. Por ser uma região alagável, fica inundada com as cheias dos rios por meses. O Laboratório Flutuante Vitória Régia proporciona um local adequado para a preparação de amostras e monitoramento com segurança. Localizado na reserva Mamirauá, o laboratório fica a cerca de 600 quilômetros de Manaus. O Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites prevê a criação de 50 infraestruturas de pesquisa em áreas remotas da Amazônia. A ideia é melhorar o conhecimento sobre a biodiversidade da região. E não saia daí, sabe por quê? Depois do intervalo, a gente volta com muito mais ciência, tecnologia e inovação. O Ciência é Tudo volta já já! Voltamos com Ciência é Tudo, a sua revista semanal sobre ciência, tecnologia e inovação. Você vai conhecer agora o programa Interantar, que produz materiais didáticos para que os professores levem a Antártida aos alunos de uma maneira lúdica. Entre as ações inovadoras do Interantar está a produção da série 101 Perguntas sobre regiões polares, apresentada por uma pinguim. O projeto conta com o apoio da Universidade Federal do ABC e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Aprender sobre a Antártica através de jogos interativos, conteúdos audiovisuais, livros, podcasts, cursos e muito mais. Essa é a proposta do Interantar, programa de extensão universitária da Universidade Federal do ABC, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Em 2021, graças ao apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o Interantar pôde produzir muitos materiais de divulgação científica sobre a Antártica, como, por exemplo, jogos concretos, jogos digitais, simulação 3D, muitos vídeos para o TikTok,
livros, e-books, audiobooks, enfim, uma infinidade de materiais sobre a Antártica que não existia antes no Brasil, não existia em língua portuguesa, nada parecido com isso. E aí isso favoreceu que os professores tivessem acesso a um material para ser utilizado em sala de aula. Então, a partir de 2022, os professores que se integrarem ao programa Interantar de alguma forma poderão acessar o nosso site interantar.com e ter acesso a um vasto material. Aqui no Interantar, até agora, nós já desenvolvemos 2 cursos oferecidos para professores da educação básica de todo o Brasil. O primeiro curso, Antártica ou Antártida, já está na 9ª turma e ele introduz os temas antárticos e leva o professor a desenvolver sequências didáticas e projetos que ele pode levar para a sala de aula, incluir a Antártica no currículo escolar, ensinar os conteúdos curriculares através da Antártica e, desta forma, contribuir para a conscientização sobre a importância do continente antártico e do Oceano Austral para o nosso planeta. Além desse curso, um segundo curso, que é a continuação deste, que é o Polarcaster, a mediação da aprendizagem por meio da produção de vídeos, ensina os professores a produzirem vídeos e objetiva que esses professores possam multiplicar esta metodologia na sua sala de aula e, por meio desta metodologia, os alunos vão aprender a produzir vídeos e, a partir da sistematização do conhecimento, conhecer a Antártica e outros assuntos da ciência. Polarcast, o grau zero da ciência polar. O livro 101 Perguntas sobre Regiões Polares e uma websérie de mesmo nome estão entre as produções inovadoras do programa Interantar. 101 Perguntas sobre Regiões Polares é um livro escrito por 6 autoras, também fomentado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que tem por objetivo responder em 2 páginas no máximo 101 perguntas sobre as regiões polares. Cada pergunta é respondida e termina com uma nova pergunta, para que o leitor possa refletir e tentar responder aquela pergunta. Que é esse? Jorge, você é um pinguim ou um pato? Mas é que eu não sou daqui, Jorge. Não sei falar pinguinês. Como é que os nossos seguidores vão aprender sobre a Antártica com um pinguim que fala quen-quen? O reconhecimento das próprias limitações nos faz pessoas melhores, enquanto pinguins, entende? Ai, como você é tonto, Jorge. Vamos lá, pessoal, mais um take, hein? Quem foi que chamou esse menino pra atuar mesmo? Menino insuportável. Uma das dúvidas mais frequentes está relacionada ao nome do continente. Afinal, é Antártica ou Antártida? Antártica ou Antártida? Esta é uma pergunta que as pessoas sempre me fazem. Vou deixar esta provocação. Na nossa franquia de mídia, que tem o livro, o audiobook, o canal do TikTok, pesquisem, leiam lá, vejam esses materiais. Lá vocês vão encontrar a resposta. O Brasil faz parte do programa Artemis, projeto desenvolvido pela Agência Espacial Americana com o apoio do governo dos Estados Unidos, em parceria com outros países e também empresas privadas. A iniciativa tem o objetivo de estabelecer presença permanente na Lua e futuramente chegar até Marte. Vamos conferir as novidades sobre a participação brasileira no programa Artemis. 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. O retorno do homem à Lua e até mesmo a primeira mulher a pisar em nosso satélite natural. Este é um dos objetivos da missão Artemis, que está prevista para ser lançada a partir de 2024. Uma iniciativa da NASA,
agência espacial norte-americana, em parceria com diversos países, entre eles o Brasil. Em entrevista exclusiva ao Ciência é Tudo, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, conta os detalhes da participação do Brasil após uma reunião com representantes da NASA. Reunião da comitiva da AEB e da NASA. Lá estivemos com a presença muito significativa da vice-administradora da NASA, que é a pessoa que efetivamente coordena todos os grandes trabalhos, a coronel Pam Melroy, que fez questão de abrir a reunião, de dar a sua visão muito empolgada sobre esse retorno à Lua e destacando de uma forma assim, mais simples para todos entenderem. Ela falou muito claramente: não se trata agora de um acampamento na Lua, você vai ficar brevemente algum tempo e retorna rápido. Agora nós vamos à Lua de uma forma sustentável, para implantar bases na Lua, estação ou estações orbitais em torno da Lua, de forma que não só se conheça melhor e explore melhor esse ambiente lunar, mas que ele sirva de trampolim para outras expedições, a começar de Marte, que é o desafio mais próximo aqui dentro do Sistema Solar. Então ela foi muito enfática de dizer: estou muito animada de ver agora já o sistema de lançamento SLS na plataforma para os seus primeiros testes lá na Flórida. Isso nos dá um sentimento de realização, de que as coisas realmente estão para acontecer. Esforço da humanidade para a exploração do espaço. Um marco essencial do programa Artemis é que ele não se trata de uma missão exploratória de curta duração, mas de uma missão que visa implantação permanente na Lua. E a implantação permanente, ela tem inúmeros outros desafios. A sustentabilidade de tudo que for colocado lá, questão da energia, da água, do lixo, da alimentação, as questões de convivência, como é que o ser humano, a saúde do ser humano vai responder àquele ambiente, como é que psicologicamente as pessoas vão atuar, as questões de organização em volta das estações e na Lua como um todo, o respeito a outras missões, como é que você desativa determinados equipamentos, o que fazer com eles. Esse conjunto de objetivos precisa ser encarado. Os acordos Artemis dão um arcabouço interessante sobre como se fazer isso, mas é algo que ainda está para ser discutido, inclusive no âmbito das Nações Unidas, então envolve questões também de direito espacial. Dá para perceber com isso que a gente não está falando apenas de ciência, de engenharia, de física, de química, mas nós falamos de diversas disciplinas do conhecimento humano que precisam ser aplicados para que essa presença da humanidade na Lua seja feita de forma sustentável e que isso sirva, como a Pam Melroy, a vice-administradora da NASA, falou, que isso sirva de trampolim para a exploração do Sistema Solar. Brasil engajado com a missão Artemis. Nós informamos os passos que o Brasil já deu após a assinatura dos acordos Artemis. Definimos dentro do nosso Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, que é um programa decenal, ele foi, o último venceu em dezembro, então nós já estamos sobre a égide do novo, que vai de 22 a 31, e lá já consta a participação do Brasil no esforço de exploração lunar, inclusive com uma missão candidata que é a missão Selenita. Então, mostrar que o Brasil já se engajou oficialmente com o seu programa espacial no esforço do Artemis foi um grande marco para todos nós. E segundo, definimos com eles o nosso ponto de contato na agência espacial para toda essa interlocução. Eles também definiram o ponto de contato deles. Então já estamos agora em linha direta com a NASA, definindo no nível agência a agência quais serão os esforços brasileiros. Então a missão Selenita ela tem basicamente dois grandes objetivos. O primeiro, estudar o campo magnético na Lua, e o segundo, o clima espacial em relação da atividade solar com o ambiente Terra e a Lua.
Com respeito a campo magnético, existe um certo nível de magnetismo na Lua, é diferente do que ocorre na Terra, mas essas regiões em que há esse tipo de atividade magnética, elas são importantíssimas para diversos aspectos, seja para melhor definir a instalação de equipamentos, de bases na Lua, questões de proteção, questões de comunicação, então existe um efeito muito prático com respeito a isso. E a questão de clima espacial já é algo que o Brasil faz, existem grupos no ITA, outros pesquisadores que interagem internacionalmente, cooperam nesses estudos, porque isso tem um efeito, embora as pessoas não tenham, digamos, no dia a dia não se atentem a isso, mas a atividade solar ela influencia as comunicações na Terra, as comunicações aeronáuticas. Artemis, novas oportunidades. O que o Brasil ganha com todo esse esforço de articulação que tem sido feito agora? Nós tivemos o privilégio de sermos convidados, o privilégio de contarmos com o MCTI, com a nossa embaixada, o nosso Ministério das Relações Exteriores, com o apoio do governo federal para engajar o país nesse esforço. Já está registrado, então, o nosso Programa Nacional de Atividades Espaciais, já temos recursos iniciais para começar, mas isso é apenas uma semente. O que nós pretendemos é abrir enormes oportunidades para os nossos jovens, todos aqueles que sonham com um futuro melhor da humanidade, com empregos de qualidade, com novos negócios e todo o desafio que se faz para enfrentar um ambiente espacial, ele pode ser retornado à Terra com equipamentos, com tecnologias, com novos serviços. E o Ciência é Tudo de hoje está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado dessa jornada pelo universo da ciência, tecnologia e inovação. Se quiser rever este ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. É isso aí, pessoal. Sábado que vem a gente tem um encontro marcado no mesmo horário, hein? Eu espero você. Tchau, tchau.